Saudações meus amigos no Catãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ciro Teixeira e por cá aborda-se sobre direito. Então, antes de mais nada, vai já subscrever ao canal, deixa o teu comentário em volta do vídeo, a presumir que será bom porque eu tenho a certeza que vais gostar do vídeo. E caso estejas em dúvida como é que está organizada o nosso canal de YouTube atendendo aos vídeos, é uma questão de ir até a nossa playlist, vais encontrá-los devidamente organizados. Quer dizer, poderás encontrar a playlist de vídeos de direito constitucional, poderás encontrar de teoria geral do direito civil, poderás encontrar de processo civil e por aí vai. Para dizer que os nossos vídeos estão agrupados em playlist, de acordo com a cadeira que o meu amigo deseja assistir. E por hoje nós vamos falar sobre autonomia privada, um assunto que não sai de uso na verdade, um assunto que é bastante sonante naquilo que é o nosso direito. Vamos procurar entender de uma vez por todas o que vem a ser autonomia privada. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Saudações novamente, meus amigos no Catãs. No nosso vídeo passado, em volta da teoria geral do direito civil, nós fizemos uma diferenciação entre direito público e direito privado, onde conseguimos ver que o direito privado vai ser então aquele sistema de normas que vai regular a relação existente entre os particulares, ou seja, todas as vicissitudes da vida em sociedade que vai ocorrer entre os particulares será então regulado pelo direito privado. Neste caso, no âmbito do direito privado, estamos a falar daquelas normas que vão então reger ou vão regular as situações decorrentes das relações entre os particulares, nós encontramos um importante princípio, que estamos a falar do princípio da autonomia privada. E o que é que vem então a ser a autonomia privada? A autonomia privada literalmente vai ser a possibilidade que os particulares, nesse caso os singulares, vão ter de poder criar as suas normas, que vão então reger as relações jurídicas que os mesmos vincularam-se e que os seus efeitos vão se repercutir dentro da sua esfera jurídica. Mas atenção, não estou aqui a dizer que os particulares podem criar leis, porque como nós sabemos, a legitimidade do órgão competente a criar leis, estamos a falar da Assembleia Nacional. Mas estamos a dizer que a autonomia privada vai ser a possibilidade dos particulares criarem normas dentro daquilo que são os negócios jurídicos que os mesmos vão vincular-se, ou seja, vão ter a liberdade de criar os termos dos negócios que os mesmos vão se vincular. Ou seja, vão ter autonomia de não se limitar estritamente ao que a lei diz. Vão poder trazer normas que vão então regular aquilo que são as situações ou os negócios que os mesmos vão então vincular-se e que os efeitos vão se repercutir dentro daquilo que é a sua esfera jurídica. Em outras palavras, a autonomia privada vai ser aquela liberdade que os particulares vão ter de poder dar vida a normas dentro daquilo que são os negócios que virão a ter também, passa aqui o pleonasmo, que os seus efeitos vão se repercutir na sua esfera jurídica. E devemos entender que um corolário, na verdade, que é daquilo que é autonomia privada, uma consequência da autonomia privada, é algo que também nós conhecemos. Estamos a falar da liberdade contratual. A liberdade contratual, na verdade, vai ser um corolário da autonomia privada, desta possibilidade que os privados têm de poder dar vida a normas dentro daquilo que são os negócios que estão a ter, para que os seus efeitos se repercutam na sua esfera jurídica. Mas agora já conseguimos ter um ligeiro entendimento sobre a autonomia privada. Vamos então entender o que vem a ser esse corolário da autonomia privada, a isso que nós chamamos de liberdade contratual. Para nós entendermos o que é a liberdade contratual, vamos ter que consultar o nosso artigo 405 do Código Civil. Depois vamos então fazer a interpretação
e fazemos o nosso entendimento sobre o que vem a ser a liberdade contratual. Bem, artigo 405, está lá como epígrafe liberdade contratual. Dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos neste Código ou incluir nestes as cláusulas que lhes aprouver. Ponto 2. As partes podem ainda reunir no mesmo contrato a regra de 2 ou mais negócios, total ou parcialmente regulados na lei. Agora, vamos fazer uma interpretação em volta deste artigo que vem a ser a liberdade contratual. Bem, a liberdade contratual é corolário da autonomia privada. Por quê? Porque a liberdade contratual vai conferir aos particulares a liberdade de escolherem com quem contratar e também de poderem modelar o conteúdo dos contratos que os mesmos vincularem-se. Em outras palavras, ou em palavras mais simples, a liberdade contratual vai ser esta liberdade que a lei vai dar aos privados de não terem de obedecer estritamente ao que a lei diz. Vai dar a liberdade às partes poderem também criar conteúdos e inserirem naquilo que são os contratos que vão ter com as outras pessoas e a lei dar a devida validade. A liberdade contratual também vai ser essa liberdade que a própria lei vai conferir às partes de poder escolher com quem contratar e a lei também dar o devido efeito. Por isso é que, a quando da liberdade contratual, ela vai se repercutir sobre duas vertentes, ou vai se apresentar sobre duas vertentes. Vamos ter primeiramente a liberdade de modelação e a liberdade de celebração. Vamos então entender sobre cada uma destas. Quando nós falamos sobre a liberdade de modelação, estamos a dizer que vai ser aquela liberdade que os particulares vão ter de poder lavrar os seus contratos. Em outras palavras, a liberdade de modelação vai ser a liberdade que os particulares vão ter de poder escolher o conteúdo que vai ter dentro do contrato que ele está então a celebrar com outra pessoa. Ou seja, a liberdade de modelação vai ser aquele espaço, aquela liberdade que a lei dá aos particulares de poderem escolher o conteúdo que vai ter dentro do seu contrato. Por exemplo, eu quero celebrar um contrato com o doutor que está a assistir o meu vídeo. Neste caso, eu quero contratar o doutor para ser jogador do meu clube. Vamos lá ver. Eu e o doutor vamos sentar e vamos decidir este contrato. Neste caso, queremos quantas temporadas, quanto é que o doutor vai cobrar-me, quais são os requisitos exigidos. Toda essa situação que nós vamos narrar dentro do que é o nosso contrato, a isso vai se entender como a liberdade de modelação. Esta liberdade que nós os dois temos enquanto privados de poder escolher o conteúdo que vai estar inserido dentro do nosso contrato. A isto tu entendes como sendo a liberdade de modelação, a liberdade das partes lavrarem o próprio contrato, as partes terem a liberdade de modelar o próprio contrato. Agora, quanto à liberdade de celebração, vai ser a liberdade que os privados ou os particulares vão ter de escolher com quem celebrar determinado contrato, com quem celebrar determinado negócio jurídico. Ou seja, a lei não vai impor uma obrigação aos particulares que, olha, deves celebrar este negócio obrigatoriamente com este indivíduo, salvo algumas situações que brevemente falaremos sobre as situações de restrições à liberdade contratual. Estamos a falar em situações excepcionais, podemos verificar uma certa obrigação em celebrar. Todavia, regra geral, a lei não impõe uma obrigação aos particulares de dizer, olha, vais ter que celebrar este contrato com este ou com este. Temos esta liberdade de celebração. Ou seja, a liberdade de escolher com quem contratar, a liberdade de escolher com quem fazer determinado negócio jurídico. A isto vais entender como a liberdade de celebração. Então, resumidamente, deves entender que a autonomia privada
vai ser essa liberdade que os particulares vão ter de dar vida às próprias normas que vão reger os contratos que eles são envolvidos. E a autonomia privada vai ser corolário, vai ter como corolário, neste caso como consequência, aquilo que é a liberdade contratual. A liberdade contratual que vai ser essa folga que a própria lei dá aos particulares de poderem escolher com quem contratar, de poderem fazer o conteúdo dos seus contratos e terem a devida validade da lei. A própria liberdade contratual, na verdade, que vai se apresentar sobre duas vertentes. Estamos a falar da liberdade de modelação, que vai ser a liberdade que os particulares vão ter de poder modelar, poder editar, poder lavrar o contrato que está a celebrar com determinado sujeito. E temos a liberdade de celebração, que vai ser a liberdade que os particulares vão ter de poder escolher com quem contratar, ou de poder escolher com quem celebrar determinado negócio jurídico. Isso nos termos do próprio artigo 405 do nosso Código Civil. A título de lembrete, vamos inclusive poder voltar a ler o artigo para ver se o doutor consegue então perceber ou situar o artigo em volta do que estamos aqui a falar agora. Artigo 405, liberdade contratual. Dentro dos limites da lei, quer dizer que dentro daquilo que são os limites que a própria lei impõe, vamos seguir, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos. Presta atenção, as partes têm livremente o poder de fixar o conteúdo dos contratos. Aqui estamos a falar da liberdade de modelação. As partes têm a faculdade de poder escolher o conteúdo que vai estar ou que vai se encontrar patente no contrato que vão celebrar, dentro daquilo que são os limites da lei. Vamos dar sequência. O conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos neste código, quer dizer, nós temos a liberdade de não nos limitarmos simplesmente no conteúdo das normas que cá estão. Temos a liberdade de trazer as nossas próprias normas dentro do contrato que estamos para celebrar com determinado sujeito, que o nosso ordenamento jurídico, ou que o artigo 405 confere esta mesma liberdade. Vamos dar sequência. Celebrar contratos diferentes dos previstos neste código ou incluir neste as cláusulas que lhes aprouver. Quer dizer, nós temos esta liberdade, temos a liberdade de poder modelar o contrato que vamos celebrar com determinado sujeito, neste caso o conteúdo que vai compor o contrato. Nós temos a liberdade de poder editar o contrato para que depois possa então se verificar os efeitos na nossa própria esfera jurídica. Porque estes contratos vão se repercutir aonde? Não vai se repercutir na vida do vizinho ou na vida de terceiro. Vai se repercutir na vida do sujeito que está a celebrar. Então, a lei conferiu a liberdade do indivíduo que vai ver os efeitos, escolher o conteúdo do contrato, ou seja, o que vai estar no contrato. Eu vou dizer que vou dar 10 milhões ao Cicrano, então tem que ser eu a dizer que vou dar, tenho que colocar lá no contrato que vou dar. Não pode ser o vizinho dizer que vai dar e depois ser eu a ver os efeitos. Por isso é que a lei conferiu esta liberdade. Eu, enquanto sujeito privado, posso escolher o conteúdo que vai estar dentro de determinado contrato, que necessariamente serei eu a ver os seus efeitos. E a própria lei também, dentro daquilo que é a liberdade contratual, vai dar esta brecha de poder escolher com quem celebrar. E não esqueçam que claramente existem restrições à liberdade contratual, que será um vídeo a posterior a ser lançado, onde vou poder discorrer sobre o assunto. Mas lembrem, regra geral, as partes são livres de escolher o conteúdo do contrato e são livres de escolher com quem celebrar. Todavia, de modo excepcional, podemos encontrar situações em que há uma restrição à própria liberdade de escolher com quem contratar e à própria liberdade de modelar o próprio contrato. A título exemplificativo, por exemplo, os contratos por adesão
uma das partes não tem aquilo que é o poder de modelar, ou seja, de editar o contrato. Ele deve simplesmente aceitar ou não. Por exemplo, tu quando foste fazer a matrícula à universidade, tu não editaste os termos ou o estatuto da própria universidade. Simplesmente visto que a universidade apresenta as suas regras e submeteste-te a ela ou não aceitaste. Aí isso são contratos por adesão. Já é uma restrição à própria liberdade de modelar. Mas este vídeo sobre as restrições à liberdade contratual será um vídeo que será disponibilizado a posterior também cá no nosso canal. Então, meu amigo no que estás, espero que tenhas percebido o nosso vídeo em volta daquilo que vai ser a autonomia privada. Deixa o teu comentário sobre o que achaste do nosso vídeo, subscreva, partilha para que mais pessoas possam então aderir ao nosso canal. Caso tenhas uma indagação em volta de direito, ou seja, uma dúvida concernente a direito, deixa na subscrição, olha, Dr. Teixeira, eu gostaria de vê-lo a abordar sobre este tema. Eu terei enorme prazer de poder fazer um vídeo em volta do tema que o doutor sugerir. Então, sem mais delongas, estamos juntos e até o nosso próximo vídeo.